Apocalipse, capítulo 8. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E, da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. E olhei, e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Comentário do 8º capítulo do livro de Apocalipse. Aqui nós temos uma primeira apresentação dos juízos que estarão sendo trazidos sobre o mundo no período da grande tribulação, que corresponderá aos últimos 3 anos e meio do governo do Anticristo. A própria manifestação do Anticristo será uma forma de Deus julgar o transbordamento da iniquidade em todo o mundo. Ele aguardou por séculos seguidos em sua muita paciência, mas agora chegou a hora de intervir de forma definitiva para remover o domínio dos reinos das mãos do diabo e dos ímpios e dá-lo a Jesus Cristo e aos santos. Muitos
tentam espiritualizar completamente a revelação de Apocalipse, sob a alegação de que um Deus de amor não traria tais calamidades sobre o mundo. No entanto, o fogo que veio da parte dele sobre Sodoma e Gomorra foi um fogo literal, bem como as águas do dilúvio e tantos outros juízos literais que encontramos nas páginas da Bíblia. De modo que não devemos considerar os juízos descritos em Apocalipse como meras figuras ou ilustrações de realidades espirituais. Estes juízos visam, portanto, abalar todas as estruturas em que o mundo confiava para se guardar em segurança, ainda que em meio à grande iniquidade que se disseminou por toda a humanidade. Mas Deus não seria Deus e juiz do universo se não julgasse até mesmo aqueles que tinham o encargo de julgar e que se corromperam totalmente em suas atribuições conforme foram investidos nelas por ele, que instituiu toda a forma de autoridade legítima que há no mundo. Nestes juízos estarão empenhados todos os anjos eleitos do céu, que estarão sob as ordens de Jesus Cristo, para que os reinos deste mundo passem para o inteiro domínio de Deus e do Cordeiro, com o desarraigamento dos ímpios da terra. Chegamos agora à abertura do 7º selo, que introduziu o som das 7 trombetas, e uma cena terrível agora se abre. A abertura do último selo foi para introduzir um novo conjunto de eventos proféticos. Existe uma cadeia contínua de providência, uma parte ligada à outra, onde uma termina, outra começa. E embora possam diferir na natureza e no tempo, todas elas formam um desenho sábio, bem conectado e uniforme na mão de Deus. Houve um profundo silêncio no céu pelo espaço de meia hora, que também pode ser entendido, primeiro, o silêncio da paz, que para esse período nenhuma reclamação foi enviada ao ouvido do Senhor. Tudo estava quieto e bem na igreja, e portanto tudo silencioso no céu. Pois sempre que a igreja na terra clama por causa da opressão, esse clamor vem ao céu e ressoa ali. Ou então, foi um silêncio de expectativa. Grandes coisas estavam sobre a roda da providência, e a igreja de Deus, tanto no céu como na terra, permaneceu em silêncio para ver o que Deus estava fazendo, de acordo com Zacarias 2,13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Em outro lugar, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As trombetas foram entregues aos anjos, que deveriam tocá-las. Ainda assim, os anjos são empregados como instrumentos sábios e dispostos da providência divina e são fornecidos com todos os seus materiais e instruções que Jesus lhes deu. Como os anjos das igrejas devem tocar a trombeta do Evangelho, os anjos do céu devem tocar a trombeta da providência, e cada um tem sua parte dada a ele. Para se preparar para isso, outro anjo deve primeiro oferecer incenso. É muito provável que esse outro anjo seja o próprio Senhor Jesus, o sumo sacerdote da igreja, que é descrito aqui em seu ofício sacerdotal, tendo um incensário de ouro e muito incenso, uma plenitude de mérito em sua própria pessoa gloriosa. E esse incenso ele deveria oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro da sua natureza divina. Observe primeiro: todos os santos são um povo de oração. Nenhum dos filhos de Deus nasce mudo. Um espírito de graça é sempre um espírito de adoção e súplica. Ele nos ensina a clamar: Abba, Pai. Tempos de perigo devem ser momentos de oração, assim como tempos de grande expectativa. Tanto nossos medos quanto nossas esperanças devem nos colocar em oração. E quando o interesse da Igreja de Deus estiver profundamente envolvido, os corações do povo de Deus em oração devem ser grandemente ampliados. As orações dos próprios santos precisam do incenso e da intercessão de Cristo para torná-los aceitáveis e eficazes. E há provisões feitas por Cristo para esse fim. Ele tem o incenso, o incensário e o altar. Ele é tudo para o seu povo. As orações dos santos sobem diante de Deus,
em uma nuvem de incenso. A nenhuma oração assim recomendada jamais foi negada a audiência ou a aceitação. Essas orações, que foram assim aceitas no céu, produziram grandes mudanças na terra. Em retorno a elas, o mesmo anjo que em seu incensário ofereceu as orações dos santos, no mesmo incensário tomou o fogo do altar e o lançou na terra. E isso causou estranhas comoções, vozes e trovões, relâmpagos e tremor na terra. Estas foram as respostas que Deus deu às orações dos santos e sinais da sua ira contra o mundo, e que ele faria grandes coisas para vingar a si mesmo e a seu povo dos seus inimigos. E agora, estando todas as coisas assim preparadas, os anjos cumprem seu dever. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta, e os eventos que se seguiram foram muito desanimadores. Seguiram-se granizo e fogo misturados com sangue, etc. Houve uma tempestade terrível, mas isto pode ser entendido sobre uma tempestade de heresias, uma mistura de erros monstruosos que caem sobre a igreja. O segundo anjo tocou, e o alarme foi seguido, como no primeiro, com terríveis eventos. Uma grande montanha, queimando com fogo, foi lançada ao mar, e a terça parte do mar se tornou sangue. Nessas calamidades, uma terceira parte do povo, aqui chamada mar, ou coleção de águas, foi destruída. Ainda havia uma limitação à terceira parte, pois no meio do julgamento, Deus se lembra da misericórdia. Essa tempestade caiu pesadamente nas cidades e países marítimos e de mercadorias do mundo. Veja que tudo isso lembra os terríveis juízos trazidos por Deus sobre o Egito nos dias de Moisés, quando se dispôs a libertar o povo da opressão que sofria da parte do mundo, igualmente por esses terríveis juízos de Deus. O terceiro anjo tocou e o alarme teve os mesmos efeitos de antes. Caiu uma grande estrela do céu. Esta estrela caiu sobre uma terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas. E efeito teve sobre eles, transformou aquelas fontes e correntes em absinto, os deixou muito amargos, e os homens foram envenenados por eles. Assim as leis, que devem ser fontes de justiça civil, propriedade e segurança, foram envenenadas por poder arbitrário e corrompido, assim como tem corrompido no mundo presentemente quando as próprias autoridades aprovam leis que afrontam os mandamentos de Deus e as doutrinas do Evangelho, e assim as fontes de vida espiritual, refrigério e vigor para as almas dos homens foram tão corrompidas e amarguradas por uma mistura de erros perigosos que as almas dos homens se encontraram sob ruína, quando eles procuravam se refrescar. O quarto anjo tocou a trombeta e houve mais calamidades. Observe, a natureza dessa calamidade era escuridão, recaiu, portanto, sobre os grandes luminares do céu que iluminam o mundo, o sol, a lua e as estrelas. Os guias e governadores da igreja ou do Estado, que são colocados em órbitas mais elevadas do que as demais pessoas e devem distribuir luz e influências benignas para elas, estarão caindo nesta ocasião do tempo do fim. A corrupção deles está sendo exposta pelos juízos e suspensão de restrições da graça pelo Espírito Santo contra o pecado da humanidade. O resultado é que isto aumentará a expectativa e anseio dos santos pelo retorno de Jesus para estabelecer o seu reino de justiça em todo o mundo. Mas veja que há uma limitação aqui nestes juízos, pois estarão confinados a uma terceira parte desses luminares. Havia alguma luz do sol durante o dia e da luz das estrelas durante a noite, mas era apenas uma terça parte do que eles tinham antes. Sem determinar o que é questão de controvérsia nesses pontos, entre homens instruídos, preferimos fazer essas observações claras e práticas. Primeiro, onde o Evangelho chega a um povo e é recebido friamente e não produz efeitos sobre seus corações e vidas, geralmente é seguido com julgamentos terríveis. Segundo, Deus avisa os homens de seus julgamentos antes de enviá-los. Ele soa um alarme pela palavra escrita,
pelos ministros, pela própria consciência dos homens e pelos sinais dos tempos, de modo que se um povo é surpreendido, é culpa sua. Terceiro, a ira de Deus contra um povo faz um trabalho terrível entre eles, amarga todos os seus confortos e torna até a sua própria vida amarga e onerosa. Quarto, Deus neste mundo não desperta toda a sua ira, mas limita os julgamentos mais terríveis. Quinto, as corrupções de doutrina e adoração na igreja são grandes julgamentos, e as causas e sinais usuais de outros julgamentos que surgem sobre o povo. Antes que as outras 3 trombetas soem, é dado solene aviso ao mundo quão terríveis seriam as calamidades que deveriam segui-las e quão miseráveis seriam aqueles tempos e lugares em que cairiam. O mensageiro era um anjo, voando no meio do céu, como apressado e vindo em uma missão terrível. A mensagem era uma denúncia de mais e maior sofrimento e miséria do que o mundo havia suportado até então. Aqui estão 3 problemas, para mostrar o quanto as calamidades que chegam devem exceder as que já existiam, ou para sugerir como cada uma das 3 trombetas seguintes deve introduzir sua calamidade particular e distinta. Se menos julgamentos não surtirem efeito, senão que a igreja e o mundo pioraram sob eles, eles devem esperar mais. Deus será conhecido pelos julgamentos que ele executar. E ele espera que, quando vier punir o mundo, seus habitantes tremerão diante dele.